Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Dorival terá retornos importantes para o jogo desta quarta-feira. O Timão busca a quarta vitória seguida na competição. Vamos ver aí as últimas informações para o jogo desta quarta-feira, às 19 horas, contra o Bragantino. O terceiro jogo seguido sem sofrer gols, e esse é um dos pontos de destaque nessa arrancada do time no Brasileirão. Marina chega para explicar como que isso vem acontecendo no Coringão. Boa noite, Mar. Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Corinthians chegou a essa marca de 3 partidas seguidas com vitória e também sem ser vazado. Você sabia que a última vez que isso tinha acontecido, de 3 vitórias sem levar nenhum gol, havia sido em 2017. Exatamente, gente, 8 anos atrás, bastante tempo, é fato. Aquele ano o Corinthians acabou levantando a taça, inclusive do Brasileirão, mas bastante tempo para chegar a essa marca, né? E o Dorival Júnior é quem vem fazendo esse trabalho junto com a sua comissão técnica e, depois da vitória contra o Grêmio no último final de semana, falou um pouquinho sobre isso, sobre essa consistência defensiva do Timão que vem garantindo os bons resultados do time. Olha só. Hoje, mais uma vez, passamos mais uma partida sem tomarmos gol. Se não me falha a memória, são 34 partidas que eu aqui estou, metade delas nós não sofremos gols, e isso daí é um fato importante, independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana. Em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Dorival, você está certíssimo, viu? São 34 jogos sob seu comando e exatamente na metade deles, ou seja, em 17, o Corinthians não foi vazado. E aí a gente relembra, então, essa última sequência de 3 partidas seguidas sem ser vazado. Isso coloca, gente, o Timão aí na 3ª colocação entre os clubes da Série A que foram menos vazados nesse período, desde que o Dorival está aqui no clube. Em primeiro lugar está o Flamengo, em segundo lugar o Cruzeiro, são times que estão ali na parte de cima da tabela, lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians na 3ª colocação, portanto, com 17 partidas sem ser vazado, em 34 no total. O que vocês acham disso, gente? Até porque o Corinthians, para conseguir essa vaga para a Libertadores, que agora está ficando um pouquinho mais possível de sonhar, é preciso sim que a consistência defensiva siga assim, seja com o Hugo no gol, com Felipe Longo, com 3 zagueiros, como aconteceu nas 2 últimas partidas, ou então com uma linha defensiva com 4 jogadores. E aí, Chico, quero saber a sua opinião. Isso aí, Chicão. O Corinthians precisa se manter assim para conseguir essa vaga para a Libertadores, né? Eu gosto do Corinthians jogando numa linha de 4. Tá. Prefiro o Corinthians assim. Se bem que o Dorival tem jogado com uma linha de 3 zagueiros e 3 volantes. Eu já não gosto do Corinthians assim, porque é um Corinthians muito defensivo. O 4-4-2 é diferente, porque você tem o meio campo criativo, que é o Garro, que joga um pouco mais solto, e lá na frente você tem o Memphis e o Roberto. Então aí fica mais fácil para você criar oportunidades de gol, né? E o Corinthians está precisando disso, ganhar confiança, fazer gols e chegar muito bem preparado na decisão da Copa do Brasil, Galo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à situação de trabalho do Dorival Júnior no Corinthians. E não tenho nenhuma dúvida que o trabalho dele é muito bom no Corinthians, né? O Dorival chegou, pegou um time que estava vivendo alguns problemas, né? De campo e muitos outros problemas fora de campo. E foi prometido a ele 4 reforços, que não vieram, veio apenas o Vitinho. Ele tem o transfer ban, teve problemas de departamento médico. Ele no Brasileiro, acho que foi agora para sua 4ª, ou se não 3ª partida com o trio Gin. Ele não pôde contar com seus principais jogadores. Terceira partida. Não pôde contar com seus principais jogadores. Ele leva o Corinthians para semifinal da Copa do Brasil. E ele tem o Corinthians afastado de qualquer possibilidade nesse momento. Talvez a única possibilidade que ele exista seja a matemática, mas a gente olhando para a tabela do campeonato sabe que o Corinthians não corre mais risco de rebaixamento. Então, o trabalho do Dorival é um trabalho muito bom, muito bom. Ainda mais hoje que o assunto é sobre técnicos brasileiros, daqui a pouco a gente vai falar mais. Estou muito feliz com o Dorival, que sai da seleção brasileira, vem para o Corinthians e mostra aquilo que já mostrou por onde passou.
no Flamengo, no próprio São Paulo e pode, claro, tem ainda Fluminense, tem Vasco, tem o próprio Cruzeiro brigando pelo título da Copa do Brasil, mas pode levar o Corinthians do Chico Lang a mais um título na temporada, o que seria algo fora da curva com todos os problemas que o Corinthians está vivendo. O Corinthians está mergulhado numa crise financeira, problemas nos bastidores, problemas políticos, e o Corinthians já ganhou o Paulista, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil jogando no Allianz Parque e pode ser campeão da Copa do Brasil. Então, o trabalho do Dorival, para mim, não foi ele que ganhou o Campeonato Paulista, é verdade, mas o trabalho para mim do Dorival é muito bom. Beleza. Dorival longe da seleção e perto do Corinthians. Esse é meu lema. Tá certo. Bom, vamos voltar para o Parque São Jorge, conversar um pouquinho com a Marina. Má, conta pra gente o que mais você apurou sobre o Coringão. Olha, Michele, o Corinthians hoje finalizou a sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. Foram 2 treinos, né, ontem e hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava, hoje no período da tarde. O Dorival Júnior vai ter aí 3 retornos muito importantes para essa partida. Os 3 meio-campistas, Raniel, Breno Bidon e José Martins, estavam suspensos contra o Grêmio, então retornam agora e reforçam essa equipe que vai entrar amanhã em campo a partir das 7 da noite, lá em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente estava falando anteriormente, são 3 vitórias seguidas. Se chegar a uma 4ª vitória seguida, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer em 2025 no Corinthians, contando todas as competições aí que o Timão disputou neste ano. Então, uma marca bem importante aí para justamente, inclusive, conseguir alcançar os 45 pontos. Nesse momento, o Corinthians é o 10º colocado, o Bragantino, vindo aí de uma maré muito ruim, são 4 derrotas seguidas, está atrás do Corinthians na tabela, 6 pontos atrás, caiu bastante aí na tabela o Bragantino, que agora está sendo comandado pelo Wagner Mancini, mas enfim, o técnico Dorival então vai ter esses 3 retornos importantes. Por outro lado, não vai poder contar ainda com o Vitinho e também com o André, que estão aí entregues ao departamento médico, mas vai ser a primeira vez, vamos dizer assim, que o Dorival vai ter de fato todo aquele elenco à disposição, algo que ele sempre reclamou, ou por suspensão. Nessa rodada não há ninguém suspenso no Corinthians, havia alguns pendurados contra o Grêmio, mas todo mundo saiu ileso ali, ninguém levou cartão amarelo, então todo mundo vai estar à disposição. Enfim, essas são as informações relacionadas ao jogo. Agora, falando de extra-campo, o jogador Franco Delgado, uruguaio, que veio para compor o elenco do time sub-20 do Corinthians, rescindiu o contrato nesse meio de ano, mas ganhou em primeira instância na justiça um valor aí de R$700 mil para o Corinthians pagar por conta de não pagamento de vencimentos do jogador aí relacionados a direitos trabalhistas, FGTS, enfim. Ele entrou na justiça e ganhou em primeira instância, o Corinthians ainda pode recorrer, mas de fato essa foi a decisão da Justiça Desportiva relacionada ao Franco Delgado, jogador uruguaio de 20 e poucos anos, que chegou no ano passado, jogou muito pouco no Sub-20 e conseguiu essa rescisão unilateral no meio do ano. Michele. Muito obrigada, Má, por todas as informações. Né? Até o Sub-20, uruguaio vai lá e ganha uma indenização do Corinthians. É um absurdo, cara. É um absurdo que acontece no Corinthians. É uma desorganização total. Você não pode deixar um Sub-20, um jogador do Sub-20, chegar a esse extremo. Você tem que pagar o cara, paga o cara. Chega para ele e fala assim, olha... Faz um acordo. Faz um acordo, né? Conversa, é um menino. Os empresários sabem que ele é um menino, que não pode, né, chegar e ganhar rios de dinheiro. Faz um acordo modesto, paga o cara e está tudo certo. A questão talvez nem seja esses R$700 mil, né, que vão pagar por essa condenação. A questão é quanto custou esse jogador uruguaio para ele vir para o Corinthians, mesmo na categoria de base? Tem essa. Quanto que saiu do cofre do Corinthians para que esse garoto vestisse a camisa? Foram buscar um garoto lá no Uruguai? Né? Quanto que custou? Não veio de graça. Não, para quem não estava andando aí na 23 de maio. Você quer jogar lá no Corinthians? Está cheio na Zona Leste. Eu sou uruguai. Não é problema. Não, teve grana. E garanto que foi mais que esses 700 pau. Na Várzea, se você procurar, você acha cara bom. Bom, Luciana Magalhães. Isso aí, ó. Vamos falar do Corinthians, então? Porque o Corinthians enfrenta o Bragantino. Amanhã, 7 da noite, o Bragantino jogando em casa, transmissão do Premier. Mas os olhares do Corinthians continuam para fora do campo. E aí vem mais um problema. Quando a Lívia aparece aqui, você pode saber que o bicho está pegando pelo lado do Timão.
Lívia, uma dívida, explica pra gente. Lá. A Lívia vem aí, o bicho vai pegar. Pois é, explica Bem pra Raul gente. Gil, né? Lívia, uma dívida gigante de 23 milhões de reais com Memphis Depay, somando luvas, bonificações, que história é essa? Pois é, Lu, é mais um capítulo dessa história com o Memphis Depay e os seus 5 contratos com o Corinthians, né? Dentre aí todos os valores devidos ao jogador, a gente tem luvas, né, os gatilhos de todas as bonificações que já estão previstas aí nesse contrato que foi firmado em setembro de 2024. E um ponto interessante dessa dívida é que ela vem se acumulando e ela já foi renegociada, tá? A gente entrou em contato com o Corinthians, mas a ideia do valor era em torno ali de 18 milhões de reais. E isso tinha sido divulgado em setembro. Agora, a gente já tem 23, por quê? Tem juros em cima desses valores, né? A gente sabe que ali, entre as cláusulas no contrato do Memphis, também existe a questão dos juros em cima desses atrasos. Então, cerca de 1,5, tem coisa que é um pouco mais alto, mas os juros vão correndo e o tempo vai passando e o Corinthians não vai pagando e agora vai parcelar esses valores até março de 2026. A gente também precisa lembrar um outro ponto, tá, gente? Essa dívida foi confessa pelo Osmar Stabile na reunião com o CORE, né, que é um órgão fiscalizador do Conselho Deliberativo. Ele foi lá para conversar com os membros desse órgão, estavam, inclusive, nessa pauta, tinha também assunto de Fabinho Soldado, falaram sobre questões internas de apuração, relatórios sobre a Nike, tudo isso que a gente já vê pingando aí no noticiário recentemente. E entre os assuntos estava também Memphis Depay e sua dívida. Há quem conteste esse contrato, que diga que ele é abusivo, que ele é fora da realidade e principalmente fora da realidade financeira do Corinthians hoje. Não dá para você pagar um valor tão alto assim para um jogador que também tem muitas outras regalias, como a própria moradia, segurança, carros blindados, tudo sai das contas do Corinthians. E isso hoje é muito contestado e pode ser que seja revisto. Inclusive, as pessoas que firmaram esse contrato com o Memphis Depay, inclusive 2 ex-diretores do Corinthians, vão ser chamados para falar com o Conselho Deliberativo. Mas o contrato foi assinado. O contrato foi assinado. Então, assim, o Memphis não precisa querer que esse contrato seja revisto para revisar. Ele não precisa, ele pode querer. Ele pode topar ou não. Agora, o Corinthians vai continuar dele, né? Claro, de exatamente. Mas o Corinthians vai continuar atrasando e vai continuar precisando renegociar essas dívidas, porque o valor, gente, não vai parar por aí, tá? 23 milhões eu acho que ainda não vai ser o máximo. A única coisa que me deixa aliviado é que quando o Memphis mudar para a Holanda, o valor de 23 milhões significa só 3,7 milhões de euros. Aí ameniza? Poxa, aí resolveu tudo. Olivia, além do Memphis, tem ainda a Transferban. Ou seja, são muitas dívidas sendo somadas aí e que eu imagino que já estejam impactando o planejamento para 2026. Exatamente. E lembrando que o Corinthians, com ex-contratações, já faz uma dívida aí de mais ou menos 125 milhões de reais. Então, nesse bolo, a gente tem o próprio Rodrigo Garro, com o caso do ex-clube dele, tem Félix Torres, tem Matias Rojas. Então, assim, você entendeu? É muita dívida rolando na CNRD que pode dar mais problema para o Corinthians em relação à Transferban, em relação a punições da CBF ou da FIFA. Tudo isso está escalonando. Eita, gente. E aí, para tentar dar uma organizada nas finanças, né? Para tentar tratando um diretor que já esteve por lá, alguém que já conheça por dentro as finanças, PVC? É o Ornella Vieri, né? Isso. Que trabalha na empresa do Fred Luz, que foi CEO. Que não é parente do Danilo Lavieri, tá, gente? Não é parente. Que fique claro do nosso comentarista aqui. Não. Não, o Ornella Vieri deixou muito respeito lá dentro. E o que se percebe... o que se percebe não, porque ninguém lá dentro vai perceber isso. Mas o Corinthians não tem quadro para você dizer... Tem gente importante ali, o Rosala Santoro é um cara importante, mas não tem... Quem está lá dentro que tem a condição de conhecimento para tentar fazer um plano de choque e mudar a situação econômica do Corinthians, não tem autoridade política para isso.
Então, a tentativa é trazer alguém que conheça por dentro a situação econômica do clube para melhorar e tentar fazer com que tenha algum plano de transformação disso, sem virar SAF ou sem ter recuperação judicial. Já se acreditou mais que podia haver uma das duas possibilidades. O que se diz é que a situação econômica do Corinthians de um ano para cá piorou muito e a dívida bateu 2 bilhões e 700 milhões. E eu, semana passada, conversando com gente de outros clubes sobre a situação de unidade, de caminho para a unidade das ligas, com a saída do Atlético e do Vitória da Libra, essa aproximação com a Liga Forte União, o BTG se aproximando também da Liga Forte União, e o Santos e o Grêmio com especulações de que podem ser os próximos a mudar de lado. Com tudo isso, uma pessoa de dentro dessa estrutura das ligas virou para mim e falou: a gente sabe que o futebol brasileiro está avançando, mas que tem uma bomba relógio que a gente precisa desmontar, que se chama Corinthians. Lívia também tem informação sobre esse SEO aí para contratar. Na verdade, o diretor da empresa do SEO, que era o Fred Luz, né, que passou pelo Corinthians. Exatamente. Mas, assim, é importante ressaltar, gente, que esse contrato com o Lavieri, né, com o André Lavieri, ele também é um contrato nos mesmos moldes que foi... Do Memphis. Ah, não. Do Memphis não. Nos mesmos moldes do Fred Luz. Então, ele vai pessoa física para prestar serviço, mas em nome da Álvares e Marçal, até porque ele tem um cargo diretivo dentro da Álvares e Marçal, um cargo importante. Ele não pode se despir totalmente da empresa dele só para prestar ali o serviço dele para o Corinthians. Então, ele vai com um contrato, obviamente, que tem ali as suas cláusulas que, né, vai até a página 2, não é um trabalho de total reestruturação, de total modernização, enfim, de profissionalização, como era o antigo contrato da Álvares e Marçal com o Corinthians, mas ainda assim é a volta dos que não foram, né, na realidade, porque o Fred Luz sempre esteve bastante em contato ali, até pouco tempo atrás ainda mantinha algum contato, porque ficaram muito tempo prestando esse serviço de consultoria. E agora, André Lavieri volta para fazer uma parte mais operacional e fazer uma revisão orçamentária desses cofres doloridos do Corinthians. Vamos ver, né, se consegue colocar um pouco de ordem na casa, porque está precisando bastante. Livoca, obrigada, viu? Mais uma vez. O goleiro Hugo Souza será poupado pelo Corinthians na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, às 19 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma pancada na coxa esquerda no jogo contra o Grêmio no último domingo. Felipe Longo deverá ser o titular. Em razão da proximidade entre as duas partidas, a comissão técnica optou por preservar o camisa 1 e não relacionará para o duelo contra o Bragantino, visando sua recuperação para a próxima rodada contra o Ceará. A ausência no jogo contra o Vitória, depois de cair sobre o ombro esquerdo e ter uma luxação acromioclavicular diagnosticada na partida contra o Atlético Mineiro, Hugo Souza acelerou a recuperação e conseguiu retornar para o confronto contra o Grêmio. Ainda no primeiro tempo, o goleiro sofreu uma joelhada na coxa em uma disputa de bola e passou a sentir dores. Teve uma dividida com o atacante da equipe adversária. Para mim, que sou carioca, eu falo Tostão. Aqui é Paulistinha. Dói. Dói, né? Quem joga bola sabe que dói. Foi isso que aconteceu, mas isso passa rápido, disse o goleiro na zona mista na Neoquímica Arena no último domingo. O camisa 1 corintiano contou que a substituição dele chegou a ser considerada no intervalo, mas que conseguiu retornar para o segundo tempo. Dói bastante, mas ali no intervalo, o pessoal do departamento médico, eu consegui estar bem para continuar o jogo. Foi só uma pancada. Hugo Souza está entre os convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal no dia 15 e Tunísia no dia 18.